Boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar com vocês. Nessa noite, nós vamos conversar sobre pecado como uma lei presente na natureza humana. Talvez hoje a mensagem seja a mais séria e mais difícil, por várias razões. Então, assim como estamos, vamos curvar a nossa fronte, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Oremos. Papai do céu eterno e maravilhoso, que nesta noite possamos ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, nós precisamos muito da Tua verdade e da Tua palavra para entendermos os nossos pecados e aceitarmos da Tua graça a Tua lei e a Tua verdade. Dá-nos o Teu perdão e a Tua salvação, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ontem a gente viu um trechinho de um vídeo do pastor Dennis Priebe. Esse pastor, ele é um doutor, e esse sermão que a gente ouviu tem um título: O que é pecado? É o sermão dele. E nesse sermão, ele explica para a audiência dele o conceito dele de pecado original, ou, como ele diz, de pecado como natureza. Ele faz isso naquele sermão que eu mostrei para vocês. E depois de apresentar o tema, ele pergunta assim: mas pecado original, pecado como natureza, o que é que isso significa precisamente? É a pergunta que ele faz. E na sua explicação, entre aspas, precisa, ele fala durante menos de 2 minutos. Nesse sermão que eu mostrei para vocês ontem. Em menos de 2 minutos ele explica o que é na visão dele o pecado original, o pecado como natureza. E eu já adianto para vocês que ele não crê no pecado como natureza. E nas palavras dele, ele explica essa questão e ele diz assim, Dennis Priebe falando: somos pecadores, não porque dizemos, fazemos ou pensamos coisas erradas. Somos pecadores porque herdamos um equipamento ruim. Temos dentro de nós uma natureza caída e permanecemos condenados diante de Deus por termos essa natureza caída, mesmo se escolhermos dizer não a essa natureza caída. Aí ele continua: continuamos a ser pecadores por termos essa natureza. Essa é a definição ortodoxa de pecado por todo o mundo cristão. É isso o que a maioria dos cristãos crê que o pecado é. Nascemos pecadores. Esse é o mantra que acompanha essa crença. Pecado é a forma como somos. The way we are. Por causa da nossa própria natureza. Essa é a definição A. Ele vai dar 2 definições de pecado, a A e a B. Essa definição A seria o pecado como natureza, o que ele chama de pecado original. A partir daí, ele coloca 2 citações. Ele não diz de quem são essas citações, de onde que ele as tira, mas essas 2 citações, a primeira fala sobre a perdição, a condenação diante de Deus, como fruto da natureza, mesmo antes que uma pessoa cometa pecados por si mesma. E a segunda citação fala de nós fazemos escolhas pecaminosas porque já somos pecadores por natureza. Essa é a definição A. Isso nas palavras do pastor Priebe. Eu preciso dizer para vocês que esse cara, ele tem uma agenda, ele tem um objetivo. E o objetivo dele eu dividi em 2. Primeiro objetivo, ele faz um espantalho, uma caricatura de um conceito de pecado como algo presente na natureza humana. E ele diz que esse conceito é errado, esse conceito é satânico, esse conceito é mentiroso. É isso que ele está dizendo em outras palavras. A partir daí, ele então introduz a sua segunda intenção ou objetivo. Ele está agora apresentando um conceito alternativo de pecado, que é mais simples
e mais agradável ao coração carnal. E ele pretende que esse segundo conceito seja o verdadeiro conceito de pecado. Eu vou contar para vocês o que é que ele pensa sobre o pecado. Na visão do pastor Dennis Priebe, pecado é somente uma escolha. Em que condições essa escolha pode ser feita? Ela pode ser feita somente por uma pessoa plenamente consciente da lei de Deus. É quando eu sei que Deus pede para não mentir, e eu escolho mentir porque eu desprezo a Deus, porque eu não gosto de Deus, porque eu odeio a Deus, então eu sou pecador. Isso implica que as pessoas se tornam pecadoras, sei lá, 5 anos de idade, 3 anos de idade, 7 anos de idade, 12 anos de idade. Cada um segundo o grau da sua maturidade e da sua escolha pessoal. Isso é o que o pastor Dennis Priebe ensina. Agora, nós vamos avaliar o conceito bíblico de pecado essa noite como uma lei presente na própria natureza humana. É isso que nós vamos estudar hoje a partir da Bíblia. Mas antes da gente entrar nesse tema especificamente, eu quero contextualizar para vocês algumas questões muito importantes nessa noite fria aqui em São Gabriel, né? Então olha só, a palavra de Deus, ela diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versos 15 e 17. O pastor Dennis Priebe, ele tenta explicar por que é que Adão e Eva não morreram naquele dia. E ele explica que Jesus se colocou no lugar de Adão e Eva e neutralizou as consequências do pecado por decidir e escolher carregar os pecados deles sobre si mesmo na cruz do Calvário. Eles iriam morrer naquele mesmo dia, mas na hora que eles pecam, Jesus se coloca no lugar. Eu vou tomar o lugar de Adão e Eva. E é por isso que ele explica que Adão e Eva não morreram naquele dia. Agora tem uma questão que eu gostaria de fazer para vocês. Será mesmo que Adão e Eva não morreram naquele dia? Será que isso é verdade? A Bíblia diz assim, em Romanos 3, verso 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O ser humano, então, ele está destituído da glória de Deus, ele é carente da glória de Deus. Adão era assim depois do pecado. Não tinha mais a glória de Deus. A partir do que Adão fez, acontece uma coisa complicada. E abre aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 11, verso 32. Acontece algo complicado que a gente precisa entender pela palavra de Deus. Esse é um texto que poucas pessoas na face da terra pregam dentro de uma igreja. Vocês sabem que existem muitas igrejas por aí, mas que a maioria das igrejas não mostra a verdade bíblica para as pessoas como a Bíblia é. As igrejas escolhem alguns versos que elas leem, mas a maioria dos versos elas não leem, elas não ensinam para as pessoas. Esse é um desses versos. E olha só o que a palavra de Deus diz aí na sua Bíblia. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Esse verso não é um verso simples. Esse verso diz que Deus foi o agente que encerrou a todos os seres humanos na desobediência,
com o objetivo de mostrar misericórdia a todos. Só que tem um problema. Deus é o autor da desobediência? Não é isso que o texto diz. A desobediência é o pecado, é aquilo que está contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus. O pecado não é a vontade de Deus. A Bíblia não está dizendo assim: Deus mandou as pessoas pecarem e encerrou elas no pecado e não tem como se livrar do pecado porque Deus fez todo mundo pecador e ponto final. Não é isso que o texto diz, mas o texto diz algo importante. A partir do pecado, que foi decisão humana contra Deus, Deus tomou uma decisão. Ele encerrou a todos os seres humanos na desobediência, a fim de condenar todo mundo ao inferno. É isso que está escrito? Não. A fim de mostrar misericórdia a todos. Esse é um conceito muito importante para a nossa discussão. Em Gênesis 1, os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 5, verso 3, a Bíblia diz que Adão teve um filho à sua imagem e à sua semelhança. Agora, o ser humano é a imagem e semelhança de Adão. Agora lembra do texto bíblico. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Adão pecou. Depois disso, ele está carente da glória de Deus. Ele não pode transmitir para os outros o que ele não tem. Adão não tem mais vida espiritual. Adão não tem mais glória de Deus. Adão não tem mais vida eterna. Adão não tem mais santidade. Adão não tem mais obediência perfeita. Agora ele é um pecador e a sua família carrega a sua imagem. Agora abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Esse é um texto bastante importante para a nossa mensagem hoje. E a Bíblia diz assim, Efésios 2, versos 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse texto de Efésios capítulo 2, ele trata alguns temas muito importantes. Se eu dissesse para vocês no começo da mensagem, quem está vivo, levanta a mão. Vocês levantariam a mão? E agora, se eu perguntasse isso? Quem está vivo, levanta a mão. É complicado. Olha só, a Bíblia diz que Deus nos deu vida em um momento que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Quem peca, quem é pecador, não está vivo. Está morto em delito e pecado. Pelo menos no sentido espiritual. Até que Jesus te dê vida. Ressurreição espiritual, novo nascimento, novo coração. Batismo, nova vida, vida pelo Espírito. Até que você tenha essa experiência, você está morto. O texto de Paulo disse assim: vocês, escrevendo para os cristãos de Éfeso, andaram nesses delitos e pecados outrora, em outro tempo. Segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o diabo, segundo esse espírito que ainda atua agora nos filhos da desobediência, ou seja, todos os cristãos de Éfeso um dia foram desobedientes, só que aí ele diz, olha, houve uma mudança. Vocês eram assim, segundo o mesmo que os filhos da desobediência ainda são até agora. E ele diz assim, todos nós andamos um dia, seguindo as inclinações da nossa carne
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nesse texto, filhos da ira e filhos da desobediência são um e o mesmo grupo. Aqueles que continuavam desobedecendo, eles ainda eram filhos da ira. Aqueles que nasceram de novo e se tornaram fiéis pela graça de Deus, deixaram de ser filhos da ira, o que eles eram no passado. A implicação é a seguinte: todo ser humano um dia, antes que nascesse de novo, foi um filho da ira, um filho da desobediência. Essa é a implicação, como também os demais. Aí eu faço a pergunta: mas essas pessoas, elas eram filhas da ira por escolhas plenamente deliberadas e conscientes de transgressão da lei? Não. Por natureza. É o que a Bíblia diz. A partir daqui, a Bíblia vai nos conduzir numa mensagem interessante e importante. Olha só, presta atenção. Nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Romanos 5, verso 10. Nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. A implicação é a seguinte: hoje nós estamos reconciliados, mas um dia nós éramos inimigos de Deus. E a Bíblia diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Segundo aos Coríntios 5, verso 19. Quem é que precisa de reconciliação? É a pessoa que está brigada, está inimiga. Essa que precisa de reconciliação. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo quem? O mundo. O mundo inteiro era inimigo de Deus. É o que o texto diz. E o mundo inteiro é e pode ser reconciliado com Deus mediante a morte de Jesus. Jesus morreu por todos deste mundo. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, a Bíblia afirma a realidade do pecado e a universalidade do pecado. Todos precisam de um Salvador, porque todos pecaram. Olha só, a Bíblia diz assim, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo ser humano que vai ao Pai vai por causa de Jesus, porque teve um Salvador. Não tem neném que morre sem pecado e vai a Deus porque era puro, sem pecado, merecia ir para o céu. Isso não existe. Se algum bebê vai morrer no parto e depois viver eternamente com Jesus, é porque ele teve um Salvador que o salvou. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai em função de si mesmo, como alguém sem pecado, inocente, que não tem problema e etc. Quem vai chegar no céu é quem teve um Salvador. Mas o que é o pecado? Para que se explique essa realidade universal, da qual ninguém escapou a não ser Jesus. O que é o pecado? Romanos capítulo 7. Agora todo mundo pode abrir a Bíblia. Romanos capítulo 7, versos 7 a 25. E depois nós vamos ler o capítulo 8, versos 1 a 11. Prestem muita atenção nesse texto, porque ele é importantíssimo quando a gente fala da doutrina do pecado. A Bíblia diz assim: outrora, em outro tempo, sem lei eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte,
A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, me causou a morte, a fim de que por causa do mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ufa! Queridos, queridas, nesses versos e em outros versos dentro desse mesmo contexto, Romanos 6-8, mas por toda essa primeira parte da carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, o pecado é descrito de forma radical, de forma ampla, de forma profunda. E impossível de se enquadrar no conceito de pecado advogado pelo pastor Dennis Priebe e por aqueles que seguem a sua linha de raciocínio. O que a Bíblia fala sobre o pecado nesses versos que a gente leu é impossível de se harmonizar com o que pastor Dennis Priebe e aqueles que lhe seguem ensinam. E eu queria identificar com vocês algumas realidades sobre o pecado a partir desse texto que a gente leu. Eu quero enfatizar com vocês. Olha o que Paulo diz. O pecado, prevalecendo-se do mandamento de Deus, e através do mandamento de Deus, me enganou e me matou. A gente tem uma ideia de que pecado é algo que a gente faz. Agora, nesse texto, parece que o pecado é uma outra pessoa que me engana e que me mata. Não é interessante isso? Aparentemente não é algo que eu faço, é algo que me domina pelo engano, pela mentira, pelo assassinato. Esse não é um conceito simples de pecado. Agora tem mais coisas. Aqui, o pecado é descrito como um poder externo que engana e mata o homem. Se o pecado fosse única e exclusivamente um comportamento deliberado e consciente do homem, ele jamais poderia ser descrito nesses termos. Jamais. Se o pecado fosse algo que eu faço porque eu quero fazer, esses textos não fariam nenhum sentido. Aí ele diz assim: eu bem sei que a lei de Deus é espiritual. Mas aí ele olha para ele mesmo, o que ele diz? Eu sou carnal. Irmãos, não existe harmonia natural entre o que é carnal e o que é espiritual. Paulo mesmo deixa isso muito claro, ele diz assim: porque a carne guerreia contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, verso 17. Carne e espírito estão em guerra, não em harmonia. E a lei de Deus é espiritual, mas eu sou carnal. Em Romanos 7, nos versos que a gente leu,
Olha só, no verso 15, no verso 16, no verso 17, no verso 18, no verso 19, no verso 20, no verso 21, no verso 23, em todos esses versos, Paulo fala de um ser humano que não quer fazer o mal, mas faz o mal. Que quer fazer o bem, mas não consegue fazer o bem. Em todos esses versos. Ele repete, fica até repetitivo da gente ler. O bem que eu não quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Eu vejo que o mal está em mim, e o bem, e etc. Em todos esses versos. Um conceito de pecado totalmente oposto ao conceito perfeccionista de pecado. É o que nós temos em Romanos capítulo 7. Agora, sabe que o perfeccionismo, que é essa ideia que o pastor Dennis Priebe ajuda a espalhar, ele contra-ataca. E ele diz assim, não, mas Romanos 7 não vale. E por que Romanos 7 não vale? Porque Romanos 7 descreve a luta de alguém que não tem Cristo. Não está convertido. Quem tem Cristo faz o bem ou faz o mal? Faz o bem, não faz o mal não. Olha o argumento. O objetivo deles é neutralizar Romanos capítulo 7. Pois, se o conceito bíblico de pecado em Romanos 7 prevalecer, o perfeccionismo será destruído. Ou pior ainda, o perfeccionismo vai ser revelado como obra do próprio engano, do próprio diabo. Um conceito da mentira. Se a gente manter o conceito de pecado de Romanos 7, você destrói o perfeccionismo. Mas eles dizem, não, Romanos 7 é a pessoa que não está convertida. Agora, vamos analisar isso mais de perto. Em Romanos capítulo 8, Paulo, ele desenvolve ainda mais esses conceitos de Romanos 7. Vamos ler o verso 1 até o verso 11 de Romanos 8. Olha só o que a Bíblia diz. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que ela estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Os perfeccionistas, eles enfatizam a vitória do Espírito por meio de Cristo, da morte de Cristo na carne, como neutralizando absolutamente a realidade do pecado na carne após a verdadeira conversão. Esse texto fala bastante que o Espírito prevalece sobre a carne. O Espírito é mais forte do que a carne. É como a gente dizer que Deus é mais forte que o diabo. Não tem nenhum problema com isso. O Espírito é mais forte do que a carne. Mas eles dizem isso querendo dizer assim, tá vendo? Pecado na carne é coisa lá do passado que a gente tinha. Agora a gente tem uma vida no Espírito, uma vida nova. Como se carne e pecado fossem coisas só do passado,
que não podem mais legitimamente ser aplicados aos verdadeiros cristãos. Eles querem dizer o seguinte: o cristão não se enxerga em Romanos 7. O cristão não pode se enxergar em Romanos 7. Eu quero bem, mas eu faço mal. Como que eu faço mal? Não. Quem se enxerga em Romanos 7 está em pecado, está em rebelião contra Deus, está indo para o inferno. Por quê? Porque quem está em Cristo não mais está na carne, não peca mais. Venceu o pecado. É isso que eles ensinam. Cristão verdadeiro não peca. Essa é a conclusão almejada. Agora, antes de lidar com essa conclusão, vamos voltar e vamos analisar algumas coisas fundamentais. Mesmo que nós concordarmos que o cristão verdadeiramente convertido não peca, vamos dizer, ok, cristão verdadeiramente convertido não peca, tudo bem. Vamos abrir essa possibilidade teórica para eles. Resta ainda a pergunta: o que acontece com o ser humano antes que ele se converta verdadeiramente? O que acontece? Peraí, se ele se converter de verdade, ele para de pecar. Ok, vamos lidar com essa possibilidade. Mas a minha pergunta é outra. O que acontece com o ser humano que ainda não se converteu de verdade? Olha só, deixe-me ler algumas coisas para vocês de novo. Presta atenção. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam nos nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. A pessoa que não é convertida verdadeiramente, ela tem paixões pecaminosas na sua carne, que trazem ela para o pecado. Tem mais. A lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Antes que eu me converta de verdade, eu sou carnal. Não tem conversa para mim. Eu não sou espiritual. Romanos 7,19. Eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero. Eu faço o mal, eu sou carnal. Romanos 8, verso 3. Havia algo impossível para a lei, porque ela estava enferma pela carne. Romanos 8, verso 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A conclusão do que a gente está conversando aqui é óbvia, simples, direta e irrefutável. Quem não é convertido, entre aspas, verdadeiramente, não tem capacidade de não pecar. Vocês estão entendendo o meu argumento? Depois da conversão verdadeira, a gente para de pecar. Estou concedendo essa teoria, essa possibilidade para eles. Agora, então tem uma implicação. Antes da gente se converter, não é possível não pecar. Pelos textos que a gente leu. Eu sou carnal, não sou espiritual. Eu faço o mal que eu não quero, não faço o bem. É impossível eu guardar a lei por causa da carne. A inclinação da carne está contra Deus. Ela nem mesmo é possível de estar sujeita à lei de Deus. Então, quem não é convertido verdadeiramente não pode não pecar. Ok? Isso é claro. E isso é confirmado em absoluto pelos textos da Bíblia que a gente leu e também por Ellen White. Isso é interessante. Comentando Romanos 8, verso 3, Ellen White diz assim: a lei não podia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa, o homem não a poderia guardar. Patriarcas e Profetas, página 373. O homem com essa natureza pecaminosa não pode guardar a lei de Deus. É o que Ellen White está dizendo. E olha que Ellen White prega que é possível guardar a lei de Deus, em muitos textos. Então, para ela dizer algo como isso aqui, é porque isso é uma verdade importante, que a gente não pode ignorar em nome da nossa visão que é possível guardar a lei. O homem, na sua natureza pecaminosa, não pode guardar a lei de Deus. É impossível não pecar, pelo menos antes dessa conversão verdadeira. Essa é a conclusão que a gente chega até agora. Agora tem uma pergunta. Quando é que uma pessoa pode se converter verdadeiramente para parar de pecar? Ellen White fala do batismo. E ela diz assim, que crianças, a partir dos 8, 9, 10 anos,
já podem tomar a decisão do batismo. Elas já conseguem entender que elas são pecadoras, que elas precisam de um Salvador. Então, olha só, mesmo a gente dando espaço para as interpretações perfeccionistas de que o verdadeiro convertido não peca em absoluto, ainda teremos que admitir que antes dessa conversão é impossível uma pessoa guardar a lei de Deus perfeitamente e não pecar. Agora, isso corrobora a noção da universalidade do pecado, mesmo entre os membros mais jovens da família humana. A morte passou a todos porque todos pecaram. Romanos 5,12. Essa é a chave para a gente entender o conceito de pecado como uma lei presente na natureza humana. Prestem atenção. Se todos os seres humanos sujeitos à morte pecaram, a única exceção foi Cristo, que morreu, mas não teve pecado, então vamos pensar. Quais seres humanos foram sujeitos à morte durante a história humana? Pensem comigo. Milhões de crianças de 1 ano de idade morreram na história humana. Certo? Milhares, milhões, não temos nem conta. Quantas crianças de 1 ano morreram? A morte passou a todos porque todos pecaram. Então criança de 1 ano tem que ter pecado. Agora, tem mais. Milhares, milhões de crianças morreram no parto, junto com a mãe. A morte passou a todos porque todos pecaram. Criança está nascendo e já tem pecado. Agora tem mais. Milhões, milhares de crianças morreram no útero das suas mães, minutos após a sua concepção, com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses. A morte passou a todos porque todos pecaram. Criança no útero tem que ter pecado. Senão, ela não pode morrer. A morte passou a todos porque todos pecaram. Quantas crianças morreram no útero da mãe? Milhões. Portanto, se antes da conversão verdadeira o ser humano carnal inevitavelmente peca, a frase do pastor Dennis Priebe de que bebês não são pecadores é apenas uma mentira. Mas se bebês pecam desde o início das suas vidas, então o pecado não é uma questão de simples escolha, deliberada, plenamente consciente da lei de Deus, mas é algo mais profundo. Eu gostaria de revelar para vocês a natureza desse pecado. A Bíblia diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5. Aqui a Bíblia liga a ideia de pecado à concepção humana e ao nascimento. Tem mais. Davi diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, a quem Deus não atribui transgressão, iniquidade, dolo. Salmo 32, versos 1 e 2. Eu nasci na iniquidade. Bem-aventurado o homem a quem Deus perdoa a iniquidade. Eu careço do perdão de Deus desde quando? Desde o meu nascimento. Que mais? Salmo 58, verso 3. A Bíblia diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem já praticando mentira. Olha que radical. Isaías 48, 8. Eu sabia que você procederia muito perfidamente e és chamado de transgressor desde o ventre materno. É radical o que a Bíblia diz. Os perfeccionistas esperneiam diante desses versos e dessas concepções neles expressas. Eles começam a espernear. A Bíblia coloca pecado desde a concepção, gestação e nascimento. E tudo vai contra a noção perfeccionista de pecado. Agora, basta Romanos 5, verso 12 para resolver o problema. Se a morte passou a todos porque todos pecaram, sem exceção a não ser Jesus Cristo, então a gente entende. Todos aqueles sujeitos à morte, com exceção de Cristo, foram pecadores. Desde o útero, desde o ventre, com exceção de Cristo. Cristo não teve pecado, nem no seu nascimento, nem na sua gestação, nem na sua concepção. Por quem que Jesus Cristo foi gerado? Pelo Espírito Santo. Não foi gerado por nós. Jesus nasceu sem pecado. Jesus é a única exceção. Mas olha só.
Qual é a natureza do pecado? A natureza essencial do pecado para que ele esteja em nós desde a concepção, desde a gestação, desde o nascimento. Vou ler para vocês. Há uma grande obra a ser feita em prol de muitos. Nossa mente e caráter precisam tornar-se como a mente e o caráter de Cristo. O egoísmo está entretecido em nosso próprio ser. Ele chegou até nós como uma herança e tem sido acalentado por muitos como um tesouro precioso. Exaltai-o, página 327. Ellen White falando. O egoísmo. Entretecido no nosso próprio ser. Ellen White também diz em um outro texto que a natureza humana foi corrompida no seu âmago. E ela também diz assim: todo pecado é egoísmo. O primeiro pecado de Satanás foi uma manifestação de egoísmo. Manuscript Release, volume 7, página 232. Egoísmo. Pecado entretecido em nosso próprio ser. É isso que explica a luta de Paulo, cristão, em Romanos 7. Paulo se arrependia dos seus pecados, mas ainda tinha a natureza egoísta, pecaminosa, ainda errava, mesmo como cristão, mesmo sendo batizado, mesmo tendo nascido de novo. Os perfeccionistas pretendem que Paulo não está falando de si mesmo em Romanos 7, como um cristão, mas no máximo antes da sua experiência de conversão. Mas isso não faz nenhum sentido. Em Romanos capítulo 1, dos versos 28 a 32, Paulo descreve como são as pessoas não convertidas. E ele diz assim, que essas pessoas desprezam o conhecimento de Deus, estão cheias de toda injustiça, toda malícia, toda avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, calúnia, soberba, presunção, sem afeição natural, sem misericórdia. E ele diz assim, não somente essas pessoas não convertidas fazem essas coisas, como também aprovam os que assim procedem. Essa é a descrição de Paulo de pessoas não convertidas. Isso não tem a menor semelhança com o que ele descreve em Romanos 7. Paulo, em Romanos 7, ele admite que ele pecava, que ele ainda era carnal. Mas ele reconhece que ele não aprova o mal que eu não quero, esse eu faço. A pessoa não convertida, ela quer o mal. Ela aprova quem faz o mal. Mas Paulo está dizendo assim, eu não quero o mal, mas eu caio no mal, porque eu sou carnal. Paulo peca, mas ele não peca como quem quer pecar, mas como quem erra. Entende a diferença? Não é porque quer pecar, é porque comete erros. Mesmo sendo cristão, sendo verdadeiramente convertido desde o seu primeiro encontro com Cristo. Ele já era convertido. Portanto, não há espaço para a interpretação perfeccionista de Romanos 7 ou 8. Mas Ezequiel, como vencer o pecado, que é uma lei presente na nossa natureza? Ao querer fazer o bem, encontro a lei, que o mal habita em mim. Como vencer, Ezequiel? Primeira coisa, reconhecer a verdade sobre a sua natureza, o seu egoísmo, a sua maldade, o seu pecado. Primeira coisa que você tem que fazer. Pecado, porém, não é ter a natureza pecaminosa. Pecado é o egoísmo, é o desequilíbrio, é a falta do amor perfeito por parte de quem tem essa natureza pecaminosa. Entenda uma coisa. Não é pecado ser um ser humano. Isso não é pecado. A sua respiração não é pecado, as pulsações do seu coração não são pecado. O que é o pecado? É esse egoísmo, é essa maldade que está entretecida no nosso próprio ser. A gente luta contra ela, a gente tem que vencer ela pelo Espírito, mas a gente reconhece que de vez em quando a gente cai e peca e luta contra isso. Não adianta a gente criar um mundo de fantasia dizendo que não peca. O que a gente ganha com isso? Aliviar a nossa consciência? Não adianta nada. Segunda coisa,
Se você quer vencer o pecado como tua natureza, você tem que agir pela fé, andar pelo Espírito. Por nós mesmos a gente só faz o mal, mas em Cristo, colocando Cristo no nosso coração pela fé, a gente pode fazer o bem. Essa é a verdade. E a terceira coisa, a gente tem que esperar em Deus. A gente tem que purificar constantemente a nossa alma pela obediência à verdade. Se Deus manda amar, tem que amar. Se Deus manda confessar os pecados, tem que confessar os pecados. Se Deus manda a gente abandonar o mal e viver o bem, a gente tem que abandonar o mal e viver o bem. Constantemente. Cada vez de forma mais ampla, cada vez de forma mais profunda. E você tem que esperar pela fé a transformação final da sua natureza na glorificação que vai acontecer na volta de Jesus. E Paulo diz assim, em um abrir e fechar de olhos, tudo isso que é corruptível na gente vai ser incorruptível para sempre. Nós não temos poder de nos glorificar a nós mesmos. Enquanto essa glorificação não ocorre, a gente luta contra o pecado na nossa natureza. Nosso egoísmo, a nossa maldade, a nossa malícia, a nossa falta de amor perfeito. Mas nós temos que crer no Evangelho e crescer na presença de Deus. Amar mais, confiar mais, obedecer mais e sempre mais. Sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Mas lembre também que essa santificação nunca chega ao fim. Você pode aprender a amar as pessoas cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Você sempre vai reconhecer que em alguma coisa você vai falhar. Mas peça perdão a Deus. Seja sincero com os seus pecados diante de Deus. E se você fizer isso, você recebe um perdão perfeito e uma purificação real. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A gente só vai pedir perdão pelo nosso egoísmo, a nossa maldade, se a gente entender o conceito de pecado pela Bíblia. Se não, eu vou me iludir. Eu não roubo, eu não mato, eu guardo o sábado, eu sou pastor adventista. Eu não peco. Não é assim. Mas e você? Qual é a sua decisão sobre esse assunto? Lembra que eu falei no sábado para vocês que esse assunto é muito pesado e muito difícil? Eu não menti para vocês. Eu não vim trazer para vocês uma mensagem fácil, mas eu vim trazer para vocês uma mensagem verdadeira. Que não vem de mim, que vem da palavra de Deus. E você quer agradecer a Deus por essa mensagem? Quer dizer para Deus assim, Senhor, isso é muito complicado, isso é muito difícil, mas eu entendi, Pai, que não basta eu confiar num sábado bem mal guardado. O meu problema está no íntimo da minha natureza, com o meu egoísmo, com a minha maldade, com o meu pecado, com a minha falta de amor. Não é tão simples como a gente gostaria, mas Jesus realizou a salvação por todos aqueles que têm uma natureza pecaminosa, que transgridem a lei de Deus. E nós somos essas pessoas. Você gostaria de dizer para Jesus, Senhor, eu te entrego a minha natureza, eu te entrego o meu corpo, eu te entrego a minha alma. Eu te peço que o Senhor me ajude a purificar as fontes do meu ser. Pensar diferente, para agir diferente, para ser uma pessoa diferente. Você gostaria disso? Papai do céu, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado por podermos entregar a nossa natureza nas tuas mãos, Pai. Senhor, nós temos lutas contra o pecado que está entretecido no nosso coração, no nosso ser, Pai. E muitas vezes nós reconhecemos que nós caímos em transgressões diante de Ti, Pai. Erramos no que falamos, no que fazemos, no que pensamos. Merecemos a condenação, Pai. Mas, Pai, nós aceitamos a Jesus no nosso lugar como nosso Salvador. Que Ele nos perdoe, nos purifique, nos transforme e nos salve para o Teu reino, Pai. Dá-nos a Tua misericórdia, graça e salvação. E que a Tua graça nos salve, em nome de Jesus. Amém.